Bem-vindo a mais um vídeo do Política em 10 Minutos. Antes de irmos para o vídeo de hoje, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Esse vídeo foi baseado no livro Introdução à Economia do economista Gregory Mankiw. As forças de mercado da oferta e da demanda. Oferta e demanda são as forças que fazem as economias de mercado funcionar. São elas que definem a quantidade produzida de cada bem e o preço pelo qual o bem será vendido. Mercados e competição. O que é um mercado? Mercado é um grupo de compradores e vendedores de um bem ou serviço particular. Os compradores, como um grupo, determinam a demanda e os vendedores, também como grupo, determinam a oferta. O que é um mercado competitivo? Mercado competitivo é o mercado em que há tantos compradores e vendedores que cada um deles sozinhos tem impacto insignificante sobre o preço de mercado. Por exemplo, o mercado de sorvete possui muita competição, e isso significa que o comprador sabe que possui várias opções de empresas de sorvete em que ele pode comprar. As empresas, por sua vez, sabem que precisam produzir o melhor produto e oferecê-lo por um menor preço a fim de atrair compradores e superar a concorrência. No livro Introdução à Economia de Gregory Mankiw, que está sendo usado como base para esse vídeo, ele faz uma suposição de que os mercados sejam perfeitamente competitivos. Um mercado perfeitamente competitivo deve apresentar duas principais características. 1. Os bens oferecidos para venda são todos iguais. E 2. Os compradores e vendedores são tão numerosos que nenhum deles individualmente é capaz de influenciar o preço de mercado. Há mercados, como o do trigo, que o conceito de concorrência perfeita consegue ser aplicado. Nem todos os bens e serviços são negociados em mercados perfeitamente competitivos. Alguns mercados têm apenas um vendedor e são conhecidos como monopólio. Os monopólios não são vantajosos, pois limitam as opções dos consumidores, dando mais poder para que o vendedor controle os preços e a qualidade do produto oferecido. Demanda. A lei da demanda nos diz que quando tudo é mantido constante, a quantidade da demanda por um bem diminui quando o seu preço aumenta. Ou seja, se um produto fica mais caro, as pessoas tendem a comprá-lo bem menos do que antes. Para relacionar o preço e a demanda, podemos utilizar o que chamamos de escala de demanda, que nada mais é do que uma tabela. Ou podemos também utilizar a curva de demanda, que também faz uma relação preço e demanda. Porém, usa-se um gráfico. Outros dois conceitos apresentados no livro que são interessantes são demanda de mercado e demanda individual. A demanda de mercado nada mais é do que a soma das demandas individuais por determinado bem ou serviço. A curva de demanda, como já disse anteriormente, relaciona o preço e a quantidade demandada de determinado item. Quando a curva de demanda desloca-se para a direita, isso indica que houve um aumento na demanda. E quando se desloca para a esquerda, dizemos que houve uma redução na demanda. Vamos listar agora algumas das variáveis que podem deslocar a curva de demanda. São elas: renda. O aumento da renda de uma pessoa ou família ocasiona no aumento da demanda de bens normais. Bens normais são aqueles bens que possuem uma relação diretamente proporcional com a renda da pessoa. Esses bens são a maioria na economia e podem ser exemplificados, por exemplo, pela aquisição de automóveis. Quando a renda de várias famílias começa a aumentar, é bem notório que a aquisição de automóveis também aumentará. Porém, na economia também existe o que chamamos de bem inferior. O bem inferior age inversamente proporcional à renda. Se a renda diminui, a procura por bens inferiores aumenta. Por exemplo, se a renda da população começa a baixar, o número de passagens de ônibus vendidas será maior, uma vez que as pessoas não terão dinheiro para bancar e manter um automóvel particular.
Outra variável que pode alterar a demanda é o preço de bens relacionados. Bens relacionados podem ser divididos em dois. O primeiro é chamado de substituto. Os substitutos são pares de bens que podem ser usados um no lugar do outro, como a manteiga e margarina, por exemplo. Já o segundo é conhecido como complementares. Os bens complementares dependem um do outro, como carro e gasolina. Uma observação importante: a alteração no preço de um bem ou serviço representa um movimento ao longo da curva de demanda. E está gostando do vídeo? Deixe seu like, se inscreve e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Oferta. A lei da oferta diz que, com tudo mais mantido constante, a oferta de um bem aumenta quando o preço desse bem aumenta. A oferta, da mesma forma que a demanda, pode se relacionar com o preço através de uma escala ou de uma curva. Outro conceito que deve ser lembrado é o conceito de oferta de mercado, que é a soma das ofertas individuais de todos os vendedores. Deslocamento da curva de oferta. São diversas as variáveis que podem deslocar a curva de oferta. Algumas delas são: preços de insumos. Quanto maior o preço dos insumos para produzir determinado bem, menor será o seu número ofertado ao mercado. Por exemplo, se o preço do leite, que é usado na produção de sorvete, aumenta, os vendedores ofertam menos sorvete a fim de não possuírem prejuízos. Outro fator que também altera a curva de oferta é a quantidade de vendedores de determinado produto. No mercado de sorvete, por exemplo, possui grandes empresas. Se uma dessas grandes empresas parasse de funcionar, a quantidade de sorvete ofertada ao mercado diminuiria significativamente. Assim como na demanda, a variação nos preços representa um deslocamento ao longo da curva da oferta. Oferta e demanda reunidas. Equilíbrio da oferta e da demanda é uma situação em que o preço de mercado atingiu um nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Preço de equilíbrio é o preço que iguala a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Ao preço de equilíbrio, a quantidade do bem que os compradores querem e podem comprar é a mesma quantidade que os vendedores querem e podem vender. As ações de compradores e vendedores conduzem naturalmente o mercado em direção ao equilíbrio entre oferta e demanda. Por exemplo, quando há um excesso de oferta de leite, os vendedores acabam reduzindo seu preço a fim de aumentar a demanda. A mesma lógica se aplica ao excesso de demanda, que é resolvido com o aumento nos preços. Para analisar como algum evento afeta o equilíbrio de mercado, seguimos 3 etapas. Em primeiro lugar, verificamos se o fato desloca a curva de oferta, a curva de demanda ou ambas. Em segundo, verificamos se a curva se desloca para a direita ou para a esquerda. Em terceiro, usamos um diagrama de oferta e demanda para comparar o equilíbrio inicial com o novo equilíbrio, para verificar dessa forma como o deslocamento afeta o preço e a quantidade de equilíbrio. Entender o funcionamento da oferta e da demanda é fundamental para o estudo da economia. Através desse entendimento que conseguimos uma boa base para estudos posteriores. Obrigada por assistir a este vídeo. Não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a este canal.